Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Shalom, shalom. Eu venho mais uma vez compartilhar com vocês o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas. Hoje a nossa palavra está em Atos 12, do 1 ao 12. Você pode pegar aí a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Atos 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que esta atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior, do dia em que Herodes pretendeu submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas em 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Amém? O rei Herodes, ele ordenou a prisão de Pedro. Durante ali, aquela festa dos pães sem fermento, durante a festa dos pães asmos. E o rei Herodes, ele convoca 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Então ele coloca 16 soldados para cuidar de Pedro ali naquela prisão. Pedro, ele estava detido ali no cárcere, mas a palavra do Senhor fala que a igreja, ela orava intensamente por ele, orava fervorosamente a Deus em favor dele. E Pedro, ele estava ali tranquilo, dormindo entre 2 soldados, as suas mãos estavam algemadas, as 2 correntes. Havia sentinelas que guardavam a primeira porta, guardavam uma segunda porta, e havia ainda um terceiro portão de ferro, um portão bem pesado. Então ele estava num cárcere totalmente seguro, vigiado por todos aqueles soldados. Mas a palavra do Senhor fala que, de repente, subitamente, surgiu o anjo do Senhor. E a sua luz resplandeceu sobre aquele cárcere. E o anjo toca em Pedro, acorda Pedro e fala para Pedro: levanta-te depressa. Naquele momento, as algemas caíram de suas mãos
E ele fala: veste a tua roupa, calça as tuas sandálias, põe a tua capa e segue-me. Então eles passam pela primeira porta, eles passam pela segunda porta, e daí eles dão de cara com aquele portão de ferro. Mas a palavra do Senhor fala que aquele portão de ferro também se abriu também. Também ele se abre ali sozinho. Mas nós sabemos, né, que quem abriu aquele terceiro portão de ferro foi o Senhor. E Pedro, ele cai em si. Quando ele passa aquele portão, ele fala ali em Atos 12:11, ele fala: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Mas ali em Atos 12:12 também fala, muitas pessoas, a igreja estava reunida em oração. Por que Herodes começou a perseguir aos cristãos? Herodes, ele começa a perseguir aos cristãos para agradar aqueles líderes judeus, porque isso, ele esperava que ele maltratando os cristãos, a posição dele ia se solidificar. E Pedro, ele foi preso durante essa festa dos pães asmos. E essa festa durava uma semana e sucedia a Páscoa. Então, a cidade estava polvorosa, havia muitos líderes, havia muitas pessoas, muitos judeus ali, naquele período dessa semana, dessa festa. Então, a prisão de Pedro, ela vem a ser estratégica. Uma vez que a cidade havia mais judeus do que o habitual. E Herodes, ele queria impressionar as pessoas. Então, o plano de Herodes era executar Pedro. Mas os cristãos intercediam fervorosamente por Pedro. E nesta manhã, é exatamente isso que eu quero falar para você. Que a oração sincera da igreja, ela afeta significativamente o resultado dos acontecimentos. Ela afeta o coração de Deus, ela chega até o Senhor. A oração, ela muda situações. Então, é essa convocação que eu faço para você nesta manhã, para que você venha orar frequentemente, para que você venha orar com confiança, que você chegue a Deus, chegue diante de Deus com confiança, crendo que Deus, ele ouve orações. Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que age. Deus, ele enviou esse anjo para resgatar Pedro. E os anjos, eles são mensageiros de Deus. Eles são seres criados por Deus e eles têm poderes sobrenaturais. Mas entendo, nós jamais podemos adorar a anjos. Nós temos que adorar somente a Deus. Mas os anjos são anjos ministradores que Deus envia à terra para nos ajudar na nossa missão aqui na terra. Os anjos, eles são servos de Deus, assim como eu e você somos servos de Deus também aqui nessa terra. Então, a oração daquele grupo de cristãos, elas foram atendidas, assim como eles haviam pedido a Deus. Mas olha algo interessante que acontece aqui. Quando Pedro, ele é liberto e ele vai até um lugar onde eles estavam orando e bate na porta, quando eles abriram a porta, eles não creram que era Pedro que estava ali. Então, nesta manhã, eu também quero convocar você a clamar ao Espírito Santo para que te liberte também do espírito de incredulidade. Muitas vezes nós oramos a Deus, mas muitas vezes esse espírito de incredulidade, ele entra no nosso coração. Então, nós devemos ser pessoas de fé, pessoas que creem que Deus responde às nossas orações. Deus, ele responde às orações daquelas pessoas que procuram fazer a vontade dele, daquelas pessoas que procuram agradar a ele. Então, quando você orar, creia que você receberá as respostas. E quando sua resposta chegar, seja grato ao Senhor. Seja uma pessoa grata a Deus.
Mas entendam também que Deus abriu as portas daquele cárcere para Pedro. Eram 3 portas. Ele passou pela primeira porta, ele passou pela segunda porta e ele passou pelo 3º portão de ferro, que o Senhor abriu aquele portão instantaneamente. Então eu não sei que portas que estão fechadas para você nesta manhã, mas eu quero declarar, eu quero profetizar que essas portas serão abertas para você. Eu não sei qual portão de ferro que está te impedindo você de realizar a obra do Senhor, mas em nome de Jesus, que você também possa se ajoelhar, ir diante de Deus e pedir para o Senhor, para que esse portão de ferro se abram. Não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante da voz do Senhor. Tem uma música da Voz da Verdade chamada Escudo, uma música muito linda, que ela fala exatamente assim: não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus também fala que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, mas também que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Que você seja uma pessoa que ora frequentemente. A palavra de Deus fala assim: vá para o teu quarto, fecha a tua porta, se prostre diante do Deus Todo-Poderoso, faça suas petições a Deus. Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará, Ele te responderá. Então, em nome de Jesus, que você se ponha na brecha pela vida dos teus filhos, como um intercessor, uma pessoa que ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Um dia o Senhor te salvou. Então ore para que Deus também venha salvar toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu convoco você nessa manhã. Que você tome essa decisão agora em 2022, de ser uma pessoa que ora, de ser uma pessoa que busque o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Separe um tempo para Deus. Ore. O Senhor enviou um anjo para resgatar Pedro, para libertar Pedro. E assim como Deus enviou um anjo a Pedro, eu oro para que Deus também envie um anjo também, para responder a sua oração, para te ajudar, para libertar também os seus que você tem clamado ao Senhor. Que o Senhor envie um anjo na sua vida nesta manhã. E que você creia no Senhor, que você seja grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.